Assista a seguir Perca da Bênção pela paz perdida no processo por falta de planejamento aprofundado. O livro de Lucas nos fala a respeito da cura emocional, da cura espiritual, da cura mental, da cura física e da cura externa, geográfica, ou seja, a interpretação, as definições que vêm da parte de Deus, que geram um estado de saúde, não só para o indivíduo, como também curam estados enfermos, acertam, colocam no local certo, através das interpretações mentais corretas, todo o bom e o bem desenvolvimento de todas as coisas, repreendendo e desfazendo toda a disfuncionalidade. Isso trata-se, então, dos mecanismos raiz centrais de Deus naturais, de como ele gera cura. Como Deus gera cura na natureza, como Deus gera cura no indivíduo, no corpo físico, como Deus gera cura para uma sociedade, cura para um ambiente, como ele acerta as coisas, como é que ele conserta as coisas. Tudo isso começa com a direção mental, de interpretação mental correta que Deus tem, da forma que ele vê, que ele criou as coisas e que ele discerne, que ele organiza as coisas. E quando o ser indivíduo ele está ajustado a essa mesma definição com Deus, essa mesma definição de interpretação mental, ele está enraizado nela, ele começa a fazer parte do mesmo efeito de cura. E num processo imediato ou numa questão de processo gradativo, ele começa a ver os resultados saudáveis, né, de cura, independente a área, o tema, o setor ou a esfera, se ela é espiritual, emocional ou é uma esfera física. Estamos vendo que toda essa parte de interpretação, todas as áreas de interpretação, toda a forma de considerar as coisas para a cura em todo o processo do livro de Lucas, e agora estamos observando o ponto específico de que tudo isso, essa estrutura, toda essa estrutura de cura, de interpretação mental, ela funciona na paz. Ela funciona para o indivíduo que estabelece e constrói as áreas da sua vida, ou o assunto nas suas mãos, ou aquilo que ele está diante dele na paz. Em outras palavras, é quando o indivíduo ele decide, eu vou começar a lidar com esse assunto agora com paz. Se até hoje eu estive um pouco aflito, um pouco oprimido, um pouco talvez preocupado, um pouco ansioso, um pouco nervoso, um pouco agitado, a partir de agora eu vou começar a trabalhar com paz nessa questão. Eu vou começar a trabalhar com a definição de ministrar, não só para mim, antes de resolver a questão, a própria paz de Deus para mim, como aplicar essa paz nas coisas, aplicar essa paz nos processos, aplicar essa paz em tudo que se for fazer dentro do tempo de Deus, que é com paz. O tempo de Deus é com paz. E uma vez que o tempo de Deus é com paz, é eterno, é infinito, ou seja, Deus não tem nem tempo. Porque uma vez que ele está em todo momento de vida presente, o que nós precisamos fazer é exercitar essa paz para o desenvolvimento espiritual de Deus começar a ser ativado, né? Não é ter pressa, mas exercitar a paz que vem de Deus. E uma vez que se vai agir com paz de Deus, já não tem mais horário, não tem mais dia marcado, não tem mais aquilo que eu estou com pressa porque isso tem que acabar daqui 10 minutos, não. É um processo em Deus a ponto do indivíduo querer o fruto de qualidade daquilo que ele está lidando e não o dia de pressa de ver alguma coisa pronta. Isso não quer dizer que o ser humano tem que ficar sem ter metas, não. Ao contrário, nós vamos ver que muitas das coisas não houve paz pela falta de meta, pela falta de planejamento, pelo fato do indivíduo achar que Deus vai enviar os anjos, fazer tudo, e ele decide as coisas ao Deus dará e Deus proverá. E muitas vezes ele fica na confusão e na enfermidade, causando opressão para outras pessoas. Então, a falta de planejamento ela gera muita enfermidade.
Mas uma vez que o indivíduo vai criar um planejamento, agora ele tem paz naquele assunto que ele vai lidar depois do planejamento. E agora ele vai cumprir o planejamento com paz, sem pressa. Porque Deus vai trabalhar naquilo que se foi planejado, naquilo que se foi determinado, naquilo que se foi colocado diante de Deus, ok? Então, neste momento, vamos ler em Lucas, estou lendo em Lucas capítulo de número 14, concluindo um pouquinho do verso de número 33 em diante, mas vamos ler um pouquinho antes ainda, verso 31, e aqui diz algo muito importante a respeito do que é o ser humano considerado por Deus como rei, como sacerdote. 1 Pedro vai dizer que nós fazemos parte de uma geração que é de reis, que são definidores de causas importantes, e sacerdotes, aqueles que trabalham diretamente com o Espírito de Deus. Nós somos as gerações de reis e sacerdotes que fazem e exercem a glória de Deus sobre a terra. Ou seja, Deus conta conosco para os melhores planejamentos, as melhores definições, os melhores ajustes daquilo que é necessário diante dele. E verso 31 do capítulo 14 de Lucas diz assim: qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular? Então, uma das coisas, como estamos vindo já na meditação desde o primeiro capítulo de Lucas, observando que Jesus vem falando de cura, de interpretação e de paz, para se estabelecer a paz em qualquer projeção, seja ela pequena ou grande, de uma realização, como um rei quando vai trabalhar em alguma realização necessária, ele primeiro precisa calcular. Há necessidade de calcular, projetar-se para ter paz e para evitar contenda. E conflitos, muitos conflitos de todas as nossas áreas são reduzidas. Você pode conferir na última live desse capítulo, está gravado no vídeo anterior. São diminuídos, são evitados muitos problemas, muito conflito, muita enfermidade, quando o indivíduo trabalha cooperando com a paz. Ele não trabalha para cooperar com um resultado, não. Ele trabalha para cooperar com a paz, junto com aquela área, com aquele resultado. Se ele trabalha pensando no reino de Deus para cooperar com a paz com todos, durante o processo que ele cria algo, planeja algo, constrói algo, ele está conservando o reino de Deus, a essência de Deus e a bênção de Deus naquilo. Agora, se a velocidade do interesse dele, a visão da obsessão do interesse dele, ou do ganho dele, ou de uma meta dele, ou da avareza dele, é alcançar um objetivo de um plano, independente se as pessoas vão ter paz ou não, se ele vai ter paz ou não, se ele vai trazer opressão ou não para as pessoas, ele não se importa se a estrutura toda está caminhando em paz. Para ele tanto faz se existe angústia, agonia, falta, decepção, destruição, obsessão, abandono, ele não liga. Importante ele alcançar uma meta. Então ele está causando um objetivo que ele não está contribuindo para a paz. Nem a dele, nem dos envolvidos, muito menos de um resultado puro diante de Deus daquilo que está se edificando. Então quando faz isso, para Deus não tem resultado. Porque para Deus nós estamos vivos para contribuir com o poder de Deus, tanto na nossa vida quanto na vida do próximo. E o poder de Deus começa com a cura. Começa com o agir saudável. E a vida saudável da alma e do espírito começa com a paz. Começa com o descanso que Jesus veio trazer. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, uma das coisas é Deus nos desacelerar, por mais o processo grandioso que tem que ser feito, muita coisa para fazer. E às vezes se olha e fala, Deus é tanta coisa, como é que as coisas, em vez de ser numa velocidade extrema, ela ainda tem que ser mais devagar? Porque de verdade, para Deus, a importância é a qualidade, não é a pressa. E muitas das vezes a qualidade, ela demora mais para ser concretizada, ela precisa de mais paz para aquela qualidade ser efetivada com
maior completude, plenitude, inteireza, purificação da parte de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes o menos para Deus é mais. Porque quando nós estamos com paz, tem mais resultado do que ter alcançado 30 metas atropelando as coisas durante o dia, naquele dia. Então o rei, ele tem que estabelecer o planejamento. Quando ele vai fazer algo, ele tem que assentar primeiro e planejar as coisas com paz, para não sair atrapalhando, atropelando, ou fazendo coisa que vai faltar. Por quê? Por falta de planejamento. A falta de planejamento tira a paz. Então, até mesmo para guerrear, ele tem que ir de longe, mandar mensageiros e pedir condições de paz. Por quê? Porque a estrutura de tudo que se faz primeiro é sabendo planejar e caminhando para uma paz. Verso 33, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Então hoje nós vamos falar sobre as barreiras que nós geramos para construir a paz. Aquilo que a gente fala, não, eu estou acostumado a viver uma correria, eu estou acostumado a viver agitado, eu estou acostumado a fazer as coisas correndo, eu sou acostumado a fazer as coisas para ontem, então não tenho paz. Não há necessidade no meu caminho, a mentalidade egóica própria sempre diz isso. A gente tem o costume humano de dizer isso para nós, não precisa de tanta paz. Eu não tenho tempo para ser mais pacífico com esse assunto. Eu não tenho tempo para ter paciência com essa área. Eu não tenho tempo para ter paciência com esse modo de Deus agir ou de levar as coisas. Eu não tenho paciência para ter paciência, para aplicar a paciência. E a gente acha que escolhendo uma vida rápida, nós vamos estar com uma vantagem maior. Ou quando a gente renuncia essa sutil direção que muitas vezes o Espírito Santo traz assim do nada, de uma forma tão serena que a gente não percebe que é o Espírito Santo que está falando. A gente diz, não vou escolher a paz. Não tenho tempo para desacelerar e dizer a partir de agora eu estou vivendo em paz. Não quero. Quando o indivíduo ele rejeita a paz, ele está aderindo toda a mentalidade dele. E quando ele adere os modos dele, em troca de utilizar a ferramenta de Deus, é invisível, algo que ninguém percebe, mas que o Espírito Santo está percebendo aquela rejeição. Deus está percebendo que o indivíduo ainda não conseguiu tirar os modos dele e receber a ferramenta de Deus para a sua vida. Quando ele não consegue, ele não renuncia os próprios modos dele. Ele não renuncia de que ele tem que parar com a pressa da ambição dele e decidir, planejar, construir os seus objetivos. Não é desistir do que precisa ou do que quer. Não é desistir do seu sonho, mas é do tipo, do meio da ferramenta. Então, os modos com os quais se trabalha. Então, quando o indivíduo não quer renunciar a essa parte, dizer eu vou andar com paz, eu vou construir com paz, eu vou me direcionar a essas questões com paz. O que acontece? Da mesma forma, verso 33, Jesus continua, qualquer que de vós que não renuncia a tudo que tem dentro de si, dentro da sua cabeça, dentro dos seus pensamentos, dentro da sua ansiedade, dentro da sua pressa, dentro da sua forma de ver, Isso era para ontem, era para o mês passado, era para o século passado e ainda não aconteceu. Aquela forma mental própria que não tem paz. O indivíduo acha que tendo pressa vai dar resultado. Então, qualquer que de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Deus pode trabalhar
no tempo dele, como ele quer. As coisas quando tem uma certa rapidez, mas também Deus pode estar escolhendo um caminho completamente tranquilo. Um caminho completamente em paz, uma ferramenta, um meio de você vencer, ou melhor dizendo, de Deus vencer na sua vida, Deus vencer os seus caminhos, Deus vencer as suas batalhas, Deus vencer os seus desafios, Deus vencer tudo aquilo que você fica apreensivo, simplesmente vivendo, respirando, andando dia a dia, só. Simplesmente Deus tendo paz no seu caminho. Deus trabalhando com o ritmo pacífico dele, só, a nada. Somente a paz de Deus todo dia. Não precisa ter uma estratégia nova, diferente, não precisa ter uma ideia, não precisa ter um plano mais mirabolante. Depois você já organizou, que já planejou. O que Deus precisa agora é que você tenha paz. Porque a paz dele pode formar as coisas. Você olha para o céu, você não vê uma nuvem correndo na velocidade de um carro. Mas você olha a cada 3 segundos que você volta a olhar, o desenho é diferente. As nuvens estão colocadas diferente. Porque na paz, Deus altera, Deus faz, Deus forma, Deus vai fazendo, concluindo os seus planos. E muitas vezes a gente quer ter um certo cenário de movimento, um certo cenário de atividade, um certo cenário de inconstância, de agitação, para a gente ter certeza que Deus está fazendo, ou que vai fazer na nossa vida, ou que a nossa vida está andando, está desenvolvendo. E às vezes o que Deus quer é simplesmente pôr aquele estado de paz, pacífico, como um oceano. Você olha, ele está calmo. Ele é calmo, mas tem muita coisa trabalhando por detrás dele. Então aqui, o que acontece? Da mesma forma, qualquer que de vós não renunciar a tudo o que tem, o jeito que tem de ter pressa, de ansiedade, o jeito que tem de querer ver muito movimento, muita ação, muita realização externa, e não se dispõe para ter paz, não pode ser meu discípulo. Porque uma vez que Deus trabalha dentro das suas próprias ferramentas, Ele quer que a gente venha renunciar à nossa forma de pensar e caminhar nas ferramentas dele. Uma delas, e a primária, é a paz. Planejamento com saúde. Interpretação, definição do reino mental, interpretação mental das definições do reino de Deus, melhor dizendo, todas trabalhadas, mas dentro de um propósito, de um processo que não traz opressão, que não traz contenda, que não traz fadiga, que não traz peso, mas que exerce os frutos de Deus Jeová com paz. Em paz, ok? Aí Jesus continua falando da paz, de um rei que precisa trabalhar com seus grandes projetos. Ah, mas eu sou rei, eu preciso fazer muita coisa, eu tenho pressa. Não. Pode ser rei, pode estar sentado na maior cadeira das alturas. Está vivendo com Deus, está colocando a vida na mão de Deus, está deixando Deus agir na sua vida, então vai trabalhar com paz. Vai ficar quietinho, agindo com paz. Às vezes tudo que Deus está fazendo conosco é simplesmente treinando o nosso controle, subcontrole. O que é isso? Não é nem o nosso, é quando a gente dá lugar a Deus e Deus vai treinar em nós o autodomínio do Espírito Santo de Deus em nós. Como que ele treina um rei com o autodomínio do Espírito Santo? É quando ele vai sendo subjugado às coisas e ele está debaixo do domínio de Deus. Domínio da paz do Espírito Santo. Não importa o que o inferno apronta, o que ele dança. Está no domínio do Espírito Santo.
até a hora que Deus trabalhar por ele. Escolher a paz, né? Escolher a paz é um dos desafios mais profundos que o indivíduo que se torna um cristão, que se entrega a Deus, começa a ter no desenvolver das ferramentas de Deus, dos moldes de Deus para a sua vida. Começa no desenvolver da paz, no renunciar o jeito próprio para começar a aprender a andar com paz. Bom é o sal, mas se tornar ínsipdo, como restaurar-lhe o sabor? O que significa isso? Aquele que tem a essência de Deus é como um sal. É como ele tem as ferramentas de Deus. Uma delas a paz, como estamos estudando. Agora, se esse se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Perde o efeito. Se o cristão, se aquele que confia em Deus, ele não se mantém na paz, independente da circunstância, não tem efeito. Se ele quer alcançar os objetivos, as metas, os planejamentos, porque ele é um rei, ele quer fazer muita coisa, legal, mas se ele não tem a paz que provém da coligação da unidade que ele tem com Deus, é um sal que perdeu efeito. Se o cristão está fazendo as coisas debaixo de opressão, de tribulação, de angústia, é um sal que perdeu efeito. Ah, mas ele está projetando uma coisa muito bonita para Deus, oprimindo pessoas, agregando pessoas sem planejamento, sem treinamento, sem planejar direito para não causar contenda, não causar desgaste para as pessoas, não sufocar, não oprimir as pessoas. Não, ele vai, né, na força, na velocidade da carruagem, como independente do que for, atropelando o que for. É um sal, a obra que ele faz, o plano que ele tem, o projeto que ele está tendo, é um fruto de sal sem sabor para Deus, sem efeito para Deus. Porque o efeito primário antes de qualquer realização é a paz. Que nós contribuímos para nós, que nós contribuímos na vida do próximo enquanto ele vive o dia de hoje. Não é quando terminar nós vamos ter paz, não. É a paz que nós contribuímos para todo o processo de convivência que Deus tem conosco. Deus está sentindo. Ele pode ter paz nisso ou não? Nós estamos tendo paz nisso. Se nós, como humanos, que não somos tão sensíveis a uma natureza pura, inteira, de qualidade, já sentimos incômodo, opressão, com a pressa das coisas, com a correria das coisas, com as opressões das coisas. Imagina Deus, que é inteiro em pureza e qualidade, e sente, é sensível. Será que Ele pode ter paz convivendo com a nossa vida? Ou ainda Deus está inquieto porque não tem lugar de paz? E Ele gosta de pessoas com paz. Então diz aqui: o sal, quando torna-se insípido, nem pressa para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que está falando aqui? Do cristão sem paz, daquele que confia em Deus sem paz, aquele que quer que Deus trabalhe em sua vida, trabalhe nas áreas da sua vida, os temas da sua vida, mas ele não está cooperando com a paz dele, nem do que ele faz. Ele não para planejar, para que esse planejamento gere paz. Não, vai desorganizado mesmo. É o meu jeito, não consigo me organizar. É o meu jeito, eu não consigo fazer tal coisa. Eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso cumprir, mas não consigo, então é meu jeito. E ele não coopera com a paz. Ele não coopera com trabalhar de estrutura que diz: isso aqui tem que ter paz, aqui tem que fazer. Não, ele não faz. E depois ele quer que Deus abençoe, envie os anjos para complementar o que está faltando e que tudo fique em paz. Deus diz: não, eu te dei o poder, eu te dei a autoridade, eu te ensinei todas as ferramentas do meu reino. Está aqui de Gênesis e Apocalipse para você. Eu te ordenei andar em paz. Se você não anda em paz, a falta do fruto de paz na sua vida não é porque eu não abençoei, não. É porque você
não está exercendo, você não está aplicando, você não está edificando, construindo a paz que você já devia ter construído faz muito tempo. Mas você adia, posterga e não exercita a paz. Se torna aquele que crê em Deus e não tem paz, um sal insípido, que nem presta para a terra, nem para o monturo, é lançado fora. E Jesus diz, preste atenção, tenha ouvidos para ouvir e ouça. Ou seja, haja. Depois que você recebeu a mensagem, ponha a prática. Qual é o planejamento que você precisa fazer como um rei, que não pode ir para a guerra sem sentar e planejar e calcular o que tem, o que faz, o que está fazendo, qual a meta. E planejar não é para andar em contenda e opressão, não, é para evitar todo o mau desenvolvimento, mau desempenho, fadiga sobre os outros, sofrimento sobre as outras pessoas por falta de ação, por falta de sentar, de planejar, por falta de organizar. Se você quer realmente paz no que você faz, ser um rei que define as coisas, então levante-se e faça. Levante-se e cumpra. Verso 15, capítulo 15, então, Jesus começa a falar sobre a paz e o planejamento quando são perdidos. Porque muitas vezes as pessoas não querem, como já lemos no versículo, renunciar todo o seu modo de vivência para dizer, agora estou trabalhando e vou começar a trabalhar naquilo que gera paz. Né? E aí, quem não renunciar tudo, o que tem, que não tem paz, fez uma coisa que isso não contribuiu para a paz, vou deixar quieto. Fez outra coisa, não contribuiu para a paz, eu vou deixar quieto. Fez outra coisa, não contribuiu para a paz, deixo quieto. Tudo que não contribuiu para a paz, deixar de lado, renunciar. Muita gente quer ficar agarrado a tudo que traz para ele maldição, inquietação, sofrimento, opressão para ele e para o próximo. O importante é ter meta, alvo. Ele continua agregando instrumentos que não está trazendo paz, ferramentas invisíveis, que pelo fato dele não tocar nessas ferramentas, ele acha que não vai ter problema, não vai ter dano no desenvolvimento do seu caminho com Deus. E Deus olhando, que a gente vive agregando tudo que não tem paz. Vamos aceitando na bagagem. E Deus diz, não. Aquele que não renuncia a tudo que atrapalha a paz, não pode ser meu discípulo. Vira um sal que não tem gosto. O sal sem utilidade. Então, qualquer planejamento que a gente faz que não gerou para Deus, nos termos de Deus, conforme Ele sabe, que a estrutura de paz que Ele conhece, por mais bonito que fez aquele plano, construiu algo lindo, né? A Torre de Babel é enorme, tudo muito bem feito, não teve paz, não adiantou nada. Não foi para paz, não adiantou nada. Deus não recebe. Se torna o sal sem gosto para Deus. Por mais que por fora esteja praticamente realizado alguma coisa. Então, o que acontece? O planejamento é que gera paz. A organização é que gera paz. Aquilo que se põe na ordem simples, de coisas simples, desde a pequena coisa que se tem nas mãos para arrumar, até a máxima que se tem de um projeto para arrumar, independente seja dentro de casa, seja no trabalho, seja numa família, seja com os amigos, numa escola, com os filhos, com pais, com parentes, tudo que se tem que arrumar, tem que planejar, tem que organizar, tem que ser com paz, tem que ser para a paz, tem que ser para atender de forma a não sufocar, não oprimir,
nenhum dos integrantes e todos em comum exercitar um auxílio de promover a paz. Agora, capítulo 15, do verso 1, vamos falar sobre as parábolas da ovelha e da dracma perdida. Diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuraram: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? Veja, aqui Jesus está falando sobre o fato dele estar recebendo pecadores. Ele diz: olha, eu não vim para mim ser como os pecadores ou começar a cometer as ações erradas que Deus não aceita nos pecadores. Não tenho nada a ver com isso, não aceito nada disso. Agora, o que acontece é quando Jesus encontra, olha o que ele diz: olha, acontece que no meio desses que estão comigo, eu encontrei uma ovelha perdida. Muitas vezes o indivíduo está numa situação, numa circunstância, que ele mesmo quer sair dessa circunstância, ele mesmo quer acertar na vida e diante de Deus. Ele está se esforçando para cumprir e entender o que Deus realmente quer. Quando esse tipo de indivíduo, mesmo estando ali junto com pecadores, mas ele está como alguém que está lutando, correndo, buscando incessantemente para aprender o que Deus quer e como acertar. Então ele se torna aquele tipo de ovelha que saiu do lugar certo, mas que ele quer se reencontrar. É diferente do pecador que quer continuar na mesma ladainha, no mesmo embalo, no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, com as mesmas pessoas, na mesma bagunça. É diferente daquele que diz: não, eu amo a Deus, eu quero saber o que Deus tem para minha vida, eu quero todas as qualidades de Deus funcionando em mim, eu quero ver o que é uma vida com Deus, eu quero ver o que é uma vida que dá espaço para Deus, o que Deus poderia fazer comigo, se realmente eu me entrego. Eu tenho curiosidade de saber o que é Deus junto com o ser humano. Eu quero que Deus entre na minha casa, na minha vida, na minha família, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Que Deus faça o que Ele quer entre o meu desenvolvimento, as minhas projeções, a minha profissão, o que Deus quer fazer. Eu quero que Deus tome conta de tudo. Quando o indivíduo tem esse gosto, esse interesse por Deus, por ver Deus em liberdade total, 100% na sua vida, para ele conhecer o que é os frutos de Deus em si, e ele saber que enquanto ele teve vida nessa terra, os 200 anos de vida dele, ele deu os 200 anos de vida para Deus. Ele é aquela ovelha que mesmo que ele ainda não está acertando, ele se entregou e ele quer se encontrar nos detalhes necessários das práticas que ele precisa colocar para Deus estabelecer. Então, Jesus ali recebendo pecadores, ele disse: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo delas uma? O que Jesus está dizendo? Não é todos os pecadores aqui que querem se entregar, não. Mas um deles está querendo se entregar de verdade. Um deles está realmente com interesse. Quando se perde uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la? E aqui no contexto que estamos estudando pelo Espírito Santo de Deus, falando sobre os frutos da paz, o planejamento da paz, que aquele que não renuncia a tudo para planejar a paz conforme Deus quer, ele não tem o resultado do reino.
Nós estamos falando sobre aquele que está querendo ter paz de Deus. O que acontece? Essa ovelha perdida simboliza também para nós a paz perdida. Quantas vezes nas áreas, nas realizações da nossa vida, nós suamos, nós batalhamos, nós nos entregamos, fomos voluntários para Deus, nos dedicamos dia e noite sem parar, e aquilo saiu um resultado inesperado. Praticamente não deu resultado em nada ou nenhum. Aquilo ficou por elas mesmo e parece que Deus não viu, não teve fruto, e a gente fica pensando, Senhor, por quê? Porque nós fizemos tudo debaixo de pressa, de agonia, com falta de paz. Nós fizemos tudo, menos ministramos a paz de Deus em nós, a paz de Deus naquilo que estávamos fazendo, a paz de Deus para o próprio coração de Deus enquanto entregamos os nossos projetos a fazer. E uma vez que estamos querendo fazer algo, mas sem saber a ferramenta correta diante de Deus, o que acontece? Estamos como uma ovelha perdida, a paz perdida no processo. Queremos fazer tudo para Deus, estamos fazendo tudo, mas não estamos em paz. Não estamos na estrutura de paz, nós não cooperamos para a organização que geraria em todo o tempo, em todo o trabalho, em tudo que deve ser feito. Primeira coisa, a paz de Deus. E aí, Deus não recebe. Porque Deus não está com pressa de nada, Ele não está querendo ver coisa pronta. Para Deus não é só o objetivo dele ver tudo pronto. Um edifício feito aqui, uma construção feita do outro lado, algo pronto de um jeito, tudo. Não, Deus não está com pressa disso. O que Deus quer ver é o indivíduo saudável no caminho. O indivíduo bem no caminho, no processo, enquanto tudo vai se realizando, o indivíduo sendo curado. O fardo de Jesus sendo leve, sem jugo pesado para ninguém. Mas a gente, ao contrário, para realizar as coisas, a gente joga um jugo pesado em tudo e em todos. Então, a paz perdida é como aquela alma, aquela ovelha perdida. É aquela ovelha que quer servir a Deus, quer obedecer, está lutando para fazer as coisas para Deus, está naquela batalha para fazer as coisas para Deus, para obedecer, para fazer tudo. Mas está sem paz. Não exercitou, não planejou, não programou seus dias, acorda aflito, passa o dia agoniado, agitado, deita agoniado, angustiado, dorme mal, levanta mal, porque não planejou, porque não estabeleceu, porque não definiu o dia, a hora de paz. Se não tem nada direto definido, se não tem nada específico, essa ovelha, ela se perdeu para Deus. Essa ovelha, ela se desestabilizou para Deus. Ela se perdeu no processo, ela está fazendo e lutando, criando algo que não vai ter fruto diante de Deus. Então aqui, verso de número 5. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros. Quando Jesus a encontra e põe nos ombros, cheio de alegria, vai para casa então e convoca os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador. O que é nesse contexto que estamos estudando? O pecador aqui, aquele que realiza as coisas sem paz, sem planejamento de paz. Então, um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá alegria no céu por esse pecador que se arrepende.
Quando o pecador resolve dizer, não, agora eu vou deixar todos os meus modos sem paz. Vou trabalhar com paz diante de Deus. Vou ministrar as minhas coisas, meus planejamentos, vai ter organização para não pesar nada para ninguém. A minha vida, aquilo que eu ministro, aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, aqueles que Deus confiou nas minhas mãos, tudo a partir de agora vai ser com a paz de Deus. Bem planejado, bem pensado e com paz. Protegendo, fechando as brechas da contenda, da inimizade, fechando brechas que geram todo tipo de murmuração, de rixas, que uma coisa quando está mal estabelecida começa a abrir N brechas. Não, vai fechar tudo quando você tem um planejamento de paz. A partir de hoje, esse pecador que gostava do vício mental de Adão, né? Destrutivo, do pensamento mental destrutivo, de andar correndo numa velocidade desinvestada, desenfreada, sem paz, fazendo os planos assim, avoado. Agora esse está combinando com Deus com paz. Quando ele planeja com paz, a alegria no céu por esse pecador que se acerta. Porque pecado significa desviar do alvo em Deus, da essência em Deus. Por isso que todo dia a gente ora pedindo perdão pelos nossos pecados, porque cada dia um pouquinho mais o nosso alvo é ajustado com Deus em foco. E aí, quando o indivíduo, ele realmente diante de Deus, ele decide e se arrepende dos modos de aflição que ele escolheu para a vida dele até aquele dia, e agora ele vai andar em paz, o que acontece? A alegria no céu. Muito melhor do que pessoas que são justas. Não é errado ser justo? Não. Deus quer que todos nós sejamos justos, aquele que é focado em Deus, ok. Mas um justo que pensa que não precisa de se arrepender, esse que é o problema. Não é o justo que pensa que ele é justo. Se ele pensa que ele é justo, é porque ele está pensando que ele está justificado com Deus. Como Romanos diz, nós somos justificados com Deus. Deus nos limpa, Deus nos lava, Deus nos põe em foco, Deus nos põe para viver a glória dele. Nós somos justificados com ele, estamos caminhando no reino para o céu e a eternidade. Glória a Deus, amém, aleluia, tá certo. Agora, o justo que já está justo, que está focado, mas ele não é completo porque ninguém é perfeito nessa terra. E Deus é eterno, tem muita coisa para consertar em nós ainda de eternidade. Então, agora aquele justo que já é justo, ele está sendo mesmo, só que ele acha que ele não precisa de mais arrependimento. É aquele justo que diz, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que Deus é comigo, eu não preciso mudar meus planos. Deus está pedindo mais paz, Deus está pedindo obras de paz, Deus está pedindo definição correta, Deus está pedindo ajuste sem opressão, mas ele não. Ele quer seguir o que está na cabeça dele. Ele é o justo que acha que não precisa de arrependimento, não precisa alterar ainda algumas coisas e ir ajustando e melhorando diante de Deus o foco de Deus. Não. Deus está pedindo demais. Quando é para mim largar os meus hábitos de opressão, os meus hábitos de pressa, os meus hábitos de ansiedade ou de opressão a mim, às pessoas, os meus hábitos de uma obsessão por uma meta, por um alvo que eu tenho data, dia, que eu quero fazer correndo, oprimindo pessoas, e Deus diz, não, não quero mais que você oprima, você vai cuidar, mas sem oprimir. Não, esse não. É aquele justo que acha que não precisa de arrependimento. E aí o justo que não precisa de arrependimento, ou seja, de alterações, de aperfeiçoamento, diante de Deus esse aí não está dando lugar. Porque para Deus é as essências que funcionam. É a essência de paz que vai dar mais resultado para o indivíduo que é justo, que é filho de Deus. Aí ele não quer renunciar aos hábitos dele para ele começar a andar em paz? Para ele começar a pôr a paz nos termos dele? Para ele começar a pôr a paz no espaço de trabalho dele? Não, ele quer continuar no ritmo dele que não tem paz. Depois ele reclama que não tem fruto que ele fez. Que era para ter dado 1000%, deu 10%, 30%.
ele reclama que parece que Deus não está abençoando. E essa essência de Deus? E os modos de Deus para contribuir para a paz? Por que a gente não organiza? Por que não renuncia o nosso desenfreio, a nossa falta de sentar e organizar as mínimas coisas? Por que a gente não para organizar? Não. Vamos passando por cima de tudo e estamos esperando um bom fruto de Deus. Vai chegar, vai. E chega sim, porque Deus promete, Ele é fiel. Mas sabe quando chega? Depois que Ele ensina e faz cada um de nós renunciar à nossa má organização, começar a trabalhar com paz e definir planejamento de tudo. Pode demorar um século, mas um dia a gente chega junto a junto, cara a cara com tudo que precisa e vai planejar. Aí quando a gente começar frente a frente a planejar o que precisa de verdade, aí Deus vai começar a gerar paz para começar a acontecer o fruto. Pode demorar. E isso vai depender se nós queremos planejar ou não. Não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Pode demorar se a gente resistir e não quiser planejar logo. Contribuir logo para a paz. Então vai depender, não é de Deus. É de nós. É de nós, né? E aí diz aqui. Ou, qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la? Esse nós vamos falar a partir da próxima semana, meditando aí nas Escrituras Sagradas, relativo à paz. Deus está esperando que nós venhamos dar lugar para a paz, que nós venhamos querer refazer nossos planos, refazer nossas metas, refazer nossos alvos, principalmente nossas ferramentas, para que a gente venha calcular e não sobrecarregar nem a nós, nem ao próximo, nem a Deus, né? Dizendo Deus proverá e pondo metas enormes, como se os anjos, os arcanjos, os querubins envolvem tudinho, e Deus vai fazer os caprichos nossos porque a gente não planejou com as ferramentas que nós temos. Deus não. Se é falta de planejamento, se é falta de exercitar as coisas dentro de um padrão, um parâmetro de paz, então tem que saber aprender as metas com paz, não é pondo para os anjos, não. Os anjos fazem aquilo que o ser humano não pode, mas se o ser humano não está querendo planejar e renunciar à opressão que ele tem o vício de gerar para ele e para o próximo, Deus não aceita. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos pela tua palavra, nos ajude a planejar, nos ajude a ter paz, porque se nós não temos paz, somos um sal que não tem resultado. Ele faz, tem o máximo de coisa pronta, cumprida, mas nenhum tem o gosto, nenhum tem o efeito, porque faltou a tua paz. Tem misericórdia, Senhor. Guarda-nos por dentro e por fora, guarda os frutos das nossas mãos, as metas, as ocupações mentais nossas. Quantas vezes estamos trabalhando, Senhor, sol a sol, sem hora de descanso, pensando que estamos agradando a Ti. E por causa do nosso planejamento sem paz, tudo isso, muitas vezes, tem uma porcentagem mínima de paz quase sem receber. Muitas vezes, Senhor, e o Senhor está trabalhando para nos focar para Ti. Tem misericórdia, Jesus, ajuda-nos a defender as coisas com paz, não somente hoje, mas para todos sempre. O Senhor tem toda a liberdade, desde agora e para sempre. Amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!